Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje decido falar sobre um tema um pouco mais negro aqui nos meus vídeos, que é sobre filmes amaldiçoados. Antes que me esqueça, vocês podem assistir este vídeo e outros muitos mais no site Terror PT. Durante a história do cinema existem vários rumores, vários relatos sobre acontecimentos sobrenaturais, acontecimentos muito sinistros que aconteceram em sets de filmagens. E dentro dessas lendas e esses relatos existem obras que sobressaem, e é delas que vou falar aqui. Como é óbvio, eu inicio esta lista com um filme que toda a gente conhece e que toda a gente já está à espera de encontrar aqui, que é O Exorcista. O Exorcista foi lançado em 1973 e conta a história de Regan, uma jovem que fica possuída por um demónio. É uma produção conceituada, uma produção de época, uma produção que foi nomeada para os Oscars e também é compreendido como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos e tem boas classificações de nível crítica. Só que se já o filme tem aquela temática mais profana, mais demoníaca, eu tenho que dizer que a história real por trás do Exorcista ainda é pior. Um dos acontecimentos mais estranhos aconteceu durante o período de rodagens, em que existiu um incêndio enorme no set, em que queimou tudo, exceto o quê? Exceto o quarto da jovem possuída. O quarto onde aconteciam aquelas cenas demoníacas, de possessões, etc., ficou intacto. É um pouco estranho, não acham? Quem viu o filme sabe que a personagem interpretada por Jake McCrone é a primeira a morrer. E sabem o que aconteceu? O ator que deu vida a essa personagem faleceu exatamente uma semana a seguir após filmar a sua cena. Mas esperem que ainda não fica por aí. O irmão do ator Max von Sydow faleceu uma semana a seguir ao início das gravações. Já é muita morte, não acham? E na mesma semana a esposa do assistente de câmara perdeu o seu bebê. Mais outra coisa. O técnico de refrigeração, que era responsável pelas cenas de terror do quarto de possessão, em que acontecia aquele fumo, em que acontecia aquele ambiente mais hostil, morreu de forma inexplicável durante as filmagens. Vocês devem estar a pensar, epá, mas já é acidente a mais, já chega. Não, porque ainda não acabou. Um segurança noturno que se encontrava no set de filmagens foi morto a tiro durante a madrugada. Mas o acontecimento mais estranho, que ninguém tem explicação, foi quando uma atriz foi lançada de forma bruta a uma longa distância. Ninguém sabe o que aconteceu ali. Ela simplesmente estava aqui neste sítio e de repente foi parada muito longe. Tipo, não há explicação. Já que estamos numa onda de exorcismos, eu vou falar sobre o exorcismo de Emily Rose, que é interpretado por Jennifer Carpenter e foi lançado em 2005. Esta produção é baseada numa história verídica de uma jovem que foi morta durante o exorcismo em 1976. Pronto, aqui não foi tão drástico como no Exorcista, nem como outros casos que vou revelar a seguir, mas foi bastante assustador, porque a Jennifer, a protagonista, ela dizia que no quarto hotel observava vultos no corredor, também no seu quarto, observá-la, e muitas vezes os rádios que estavam presentes no set de filmagens ligavam sozinhos às 3 horas da manhã. O mais bizarro disto é que o horário das 3 horas da manhã é conhecida como a hora do diabo. É a hora em que existe mais propensão a acontecerem acontecimentos paranormais. E curiosamente, o filme aborda essa questão das 3 horas da manhã. E mantendo esta onda diabólica profana, vou falar sobre Rosemary's Baby, uma obra de 1968, realizada por Roman Polanski. Esta obra é muito semelhante ao Exorcista a nível de casos paranormais que aconteceram nos sets de filmagens. Algo muito estranho, que pode ser que não foi paranormal, mas que foi bizarro, foi o crime que a esposa do ator, grávida naquela altura, sofreu às mãos do culto de Charles Manson. Ela estava em Los Angeles, com um grupo de amigos, uma noite, no dia 9 de agosto, e foi assassinada pelo culto de Charles Manson. Eles pegaram no sangue das vítimas e escreveram pigs, porcos, na parede. Vocês se calhar já viram falar sobre esta história, ela é muito conhecida, há um filme de Tarantino que aborda um pouco isso, apesar de ter mudado ali no final. Mas tenham calma porque isto vai ficar bizarro. Este crime foi muito mediático nos Estados Unidos, marcou o final da década de 60 e o início da década de 70, e foi denominado como Helter Skelter, que é o mesmo nome de uma música dos Beatles. E curiosamente, 11 anos depois, em 1980, John Lennon foi assassinado, como todos sabemos. E sabem onde é que ele foi assassinado? No local de filmagens de Rosemary's Baby. Rosemary's Baby foi filmado num apartamento conhecido como o Edifício Dakota, e foi lá que John Lennon morreu. Vejam bem esta ligação nesta teia. Sharon Tate, a esposa de Roman Polanski, faleceu, a vítima do culto de Charles Manson. O crime foi conhecido por Helter Skelter, a mesma música dos Beatles. E John Lennon, um ex-membro dos Beatles, faleceu no edifício onde o filme foi filmado. Epá, eu tenho que dizer que isto é muito estranho, muito bizarro e extremamente arrepiante. Outro acontecimento muito estranho do filme foi que o produtor William Castle foi internado no hospital devido a uma doença, e quando entrou no hospital ele estava a alucinar e só gritava "Rosemary's, larga essa arma". Mas esperem que a história não terminou. Sabem quem que se encontrava naquele hospital? O compositor da banda sonora Rosemary's Baby, que faleceu naquela noite. Pá, isto é muita coincidência, é arrepiante, estou arrepiadíssimo a contar-vos isso.
A sério, eu vou vaporizar a água benta no meu quarto e vou fazer qualquer coisa aqui, vou acender 20 mil incensos, porque isto é sinistro, a minha luz apagou-se. É sim, eu estou a dramatizar, não se apagou, uma das lâmpadas já que se fundiu, mas não deixa... E agora, desculpem, enquanto estou a filmar isto, a minha lâmpada apagou-se e voltou-se a acender. Não sei se vocês repararam agora nesta imagem, isto está mais escuro e de repente ficou mais claro porque uma lâmpada apagou-se e acendeu-se. Não é normal. E pronto, como eu sou burro, como um calhau, eu vou continuar a falar sobre produções diabólicas e falo de The Omen. De todos os relatos que contei, talvez este seja o que me perturba mais, porque é se calhar o que tem consequências mais mortais. O filme conta a história da profecia do Anticristo, que seria criado por uma família poderosa para poder iniciar os seus planos diabólicos na Terra. E depois também existe a profecia que diz que sempre que alguém produz um filme relacionado com o diabo, relacionado com o satanismo e com essas coisas todas, esse filme tem sérias hipóteses de ser amaldiçoado e ter acontecimentos muito estranhos no set. E foi exatamente isso que aconteceu nesta obra. Tudo começou a acontecer ainda antes de filmarem o filme. Havia um produtor que financiou e que depois já não queria que o filme fosse para a frente porque estava com medo e achava que o filme ia libertar uma onda de maldição por cima de toda a equipa de produção. Ainda pouco antes de iniciar as filmagens, o pai do ator Gregory Peck... O pai do ator Gregory Peck... O pai do ator Gregory Peck faleceu devido a um suicídio. Ele suicidou-se com um tiro na cabeça. E mesmo assim o ator estava de luto, mas pensou, ok, vou fazer o filme, vou seguir em frente, tenho que fazer o luto. E meteu-se no avião e esse avião foi atingido por um raio, mas felizmente nada aconteceu. Até que algumas semanas depois o avião onde seguia um membro da produção também foi atingido por um raio. Vocês vejam a hipótese de um avião ser atingido por um raio. Já é muito raro, já é difícil. Agora pensem, no prazo de 2 semanas, 2 aviões serem atingidos por um raio. E esses 2 aviões terem pessoas que vão participar no mesmo filme. É muito estranho, é muito bizarro. Mas os relatos não ficam por aqui. Um tratador de animais, que foi usado para uma cena no filme, no dia seguinte a filmar, foi morto por um tigre. Por falar em animais, o filme tem alguns cães, e os cães eram extremamente dóceis, eram cães treinados, eram cães muito amorosos. Eu não sei o que aconteceu, mas eles lembraram-se de atacar um membro da produção e quase mataram. Mas o caso mais arrepiante e perturbador desta lista aconteceu 2 meses após a estreia do filme nos cinemas, em que um dos produtores estava a conduzir na Holanda, com a sua assistente, e tiveram um acidente de carro. E a assistente morreu decapitada, como acontece numa cena de um filme. Há uma cena em que uma pessoa morre decapitada e ela também morreu decapitada. Mas pronto, até aí não é assim uma grande coincidência, porque também depende de como foi o acidente, qualquer pessoa pode morrer decapitada. Mas o facto mais perturbador nesta história aconteceu num pequeno pormenor em que o carro, quando o acidente, ele estava naquele quilómetro 66, no quilómetro 66, aquele quilómetro, não sei explicar, vocês quando andam no carro têm aqueles quilómetros que vocês já fizeram. Pronto, o carro tinha feito naquela viagem 66 km. E vocês sabem que 6 está associado ao número de diabo. Mas calma que não fica por aí. Mas a maior coincidência desta história estava a poucos metros de distância do acidente, uma placa que dizia Homan, 106,6 km à frente. Para quem não sabe, Homan é o nome de uma cidadezinha na Holanda e era o que essa placa estava a anunciar, com os seus 106,6 km, aquele 666 diabólico. Mas Omen é também o título deste filme. Agora, se juntar as peças de puzzle e pensem. Por último nesta lista vou falar sobre Twilight Zone. Twilight Zone é baseado numa série que marcou os anos 50 e 60, que misturava géneros como ficção científica e terror. E em 1983 teve direito a um filme. Esse filme era protagonizado por Vic Morrow. Ainda antes de filmar, o ator começou a ter pesadelos recorrentes sobre como iria morrer no acidente aéreo. E os pesadelos tornaram-se tão recorrentes, tão habituais, que ele pensou, ok pá, eu acho que vou mesmo morrer com o acidente aéreo. E o que é que ele fez? Ele teve a ideia de fazer um seguro de vida. E enquanto ele filmava esta produção com 2 crianças, numa cena que exigia que um helicóptero passasse por cima dele, houve um estranho acidente no set, que ninguém sabe bem como aconteceu, em que fogo de artifício foi lançado contra o helicóptero caiu e decapitou o ator e as crianças. Esta história pode ser uma mera coincidência, mas não deixa de ser estranha, porque uma pessoa que passou tantos meses a sonhar sobre a sua morte, sobre como iria morrer num avião, acabou por morrer não numa queda do avião, mas envolvida com um helicóptero. E pronto pessoal, este foi uma vídeo sobre filmes amaldiçoados. Eu não sei se vocês gostavam que eu produzisse uma segunda parte ou uma terceira parte, não sei, existe muito conteúdo para isso. E deixem o vosso comentário, subscrevam, partilhem por favor. E se nada me acontecer devido a este vídeo, porque está cheio de vibes negativas, como já dá para ver, até à próxima!